Isso aí. especialista nesse assunto que nós vamos conversar. Ele é uruguaio, né? O Fernando Baldi. Pronunciei correto seu nome? Baldi. 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 Ok. É igual o balde de água mesmo, então. Isso, Baldi. Junto o Baldi. Junto Baldi. Ok. A gente conversou com o Matheus, né? Que ele é apicultor. O apelido dele E Matheus é Douglas, ó. Matheus Douglas, o nome dele. Ah, é? É. Nós nem sabia. O cara tem 3 nomes também, é Ferrão, Matheus. Ele trabalha com abelha, ele tem o apelido de Ferrão. Nossa. O senhor, por trabalhar com genética, tem algum apelido específico ou não? Não, que eu saiba, não, mas hoje pode ser que a gente tenha, né? Que apareça algum. Que apareça algum, Espero que não seja chifrão, né? Eu tava segurando pra não falar uma porcaria dessa e me fala. Brincadeira. Cumprimenta a nossa audiência. Boa noite a todos, um prazer estar aqui em Café Amargo, né? Para a gente compartilhar um pouco a nossa experiência de vida, né? Daqui de Ribeirão Preto e região. E um grande prazer, né? Conhecer a Michael e Cláudio. É isso aí. Prazer é nosso. É interessante, né? Pra gente começar, o pessoal saber quem que é o senhor. Já perceberam, né? Até anunciei que o senhor é uruguaio. O sotaque, né? Por conta do sotaque. Nascido, né? Que Nascido. tá muito tempo aqui no Brasil, né? Daqui a pouco ele vai falar pra gente. Então fala do tempo que o senhor nasceu no Uruguai, depois veio pra cá. Isso. Bom, eu sou uruguaio, nascido em Montevideo, né? Já, digamos, eu fiz toda minha trajetória, né, em agronomia, né, formado na faculdade de agronomia no Uruguai. Nasci e cresci no meio urbano, né, mas minha família tem fazenda, né, sempre tivemos ligado, né, ao campo, aos costumes, né, do campo, a trabalhar com os animais. E era sempre um costume que tinha desde criança, né? Chegava a época das férias, ia automaticamente no outro dia para a fazenda, né? Digamos, o gosto, né? Pela vida saudável, né? A vida do campo. E isso ao longo da vida, né? Digamos, eu sempre tive muita gosto pelos números, né? Matemática, estadística. E aí a área, né, que hoje eu trabalho, a área de melhoramento genético animal, na verdade, a gente tenta conciliar a biologia, né, com a matemática, a estadística, né, com o número. Podia ser ter sido economista, né? Pelo menos ganhar. É verdade. Mas, assim, eu sempre gostei, né, pela parte animal, né? Apesar, eu sou agrônomo, né? Podia ter optado por veterinário, só que lá no Uruguai a parte de veterinária é muito mais clínica, né? Não está tão ligada à produção animal. E logo que eu formei, eu sempre tive esse gosto, digamos, pelo ensino, né? Ensino, pesquisa. Trabalhei um tempo na faculdade, logo que eu formei, e aí tive a oportunidade de através de uma amiga, vir fazer pós-graduação aqui no Brasil, aqui em Jaboticabal, né? Aqui 60 quilômetros, aí fiz mestrado, doutorado na Unesp de Jaboticabal, onde eu atualmente sou professor, né, nessa universidade. Então já, digamos, em 20 anos, né, que eu estou aqui no Brasil, digamos, sou muito grato, né, pelas oportunidades e a possibilidade de me capacitar, me formar, ter uma família, né, esposa brasileira, filha brasileira. Então hoje eu sempre brinco, né, eu sou mais um brasiguaio, né. Na verdade, assim, o único problema lá em casa é quando joga Brasil, Uruguai, que aí o coração ainda puxa para celeste. Deve ser uma cena interessante, né? Na sua família, antes de você, não havia ninguém que havia se dedicado a essa parte acadêmica da agronomia? Só criava gado mesmo, mas nunca tinha enveredado por essa área ainda? Não, é exato. Minha família, tanto pelo lado materno como paterno, sempre tiveram, né, ligação com o campo. Só que acho que por uma falta de oportunidade, né, nunca tiveram pessoas formadas, né, nessa área e trabalhando, né, na área de pesquisa, na área de ensino. E hoje, além de meu trabalho na universidade, né, na Unesp e também na USP de Pirassununga, a gente tem um forte vínculo com a sociedade, né, porque também trabalhamos em uma associação, né, de criadores. Então, assim, tudo que
digamos, tudo que a gente pesquisa, né, na universidade, tentamos aplicar, digamos, na associação, né, para levar essa informação, digamos, que é gerada na universidade para o setor produtivo, né? Acho que isso, esse vínculo, digamos, entre universidade e sociedade, né, através da aplicação do conhecimento e informação, e levar não somente informação e técnicas, digamos, para aprimorar a criação dos animais, sino também gerar informação para a sociedade, né? Para que a sociedade seja melhor informada sobre as práticas, né? Sobre o conhecimento, né? Porque muitas vezes, né, hoje em dia, né, estamos aí na época, né, das fake news, né? E muitas vezes se gera desinformação, né? Que acaba gerando muitos conflitos, né? E inverdades, né? Sobre a produção pecuária, né? É verdade. Tem uma pergunta que a gente quer fazer, a gente vai deixar pro final. Até sei. Você sabe, Deixa né? eu falar depois. Porque essa eu acredito que seja uma grande fake news, que é sobre a flatulência dos bois que faz buraco, camada de ozônio e acaba com o mundo. No final, o senhor responde sobre isso, tá? Então, é importante o senhor vir aqui e falar sobre isso, porque é muito comum nós ouvirmos que o Brasil a potência do Brasil é o agronegócio, né? Que a nossa agropecuária alimenta o mundo, não apenas o Brasil, né? A gente sempre ouve falar muito sobre isso, mas mesmo nós que vivemos aqui no interior, a gente não tem tanto contato com a parte produtiva, a gente não entende quase nada do negócio, né? E a gente não conhece pessoas que estão envolvidas nisso, né? Parece que é uma área, assim, um nicho que não é tão fácil para a pessoa de fora acessar, a não ser que trabalhe com aquilo, né? De compreender como funciona e tal. Tanto que dizem que aqui por exemplo, Ribeirão é a cidade capital do agronegócio. Mas se conversar com qualquer cidadão aqui na rua aqui, às vezes nunca viu uma vaca pelo próximo, nunca viu um pé de alface, não faz ideia. É verdade. Então é importante nós trazermos ele aqui para explicar, né? E vou também começar aqui a cumprimentar os nossos telespectadores, né? Já temos aí o Breno comentando boa noite, a Thaís Paiva, o Roberto Tropiano, que é nosso membro, falou boa noite, bora churrascar. Mais falando com o uruguaio, né? Uruguaio, pesquisador ainda. A Bianca também é membro do canal, boa noite. E o Daniel também falou aqui, né? Convidado de alto nível no programa de hoje, parabéns. E temos uma primeira pergunta do Breno, ele disse o seguinte: quais consequências as mudanças genéticas no gado podem trazer aos consumidores de carne? É verdade. Tem gente que ouve falar, nossa, mudança genética, nossa, vai prejudicar o ser humano, vai dar doença. Vai dar doença. Muitas vezes, né, assim, se confunde, né, mudança genética com transgênesis, né, introdução, né, isso é muito comum, né, em alguns casos, né, introdução de genes de uma outra espécie, né, e a pergunta é, digamos, se isso de fato afeta nossa saúde. Mas assim, todo o nosso trabalho, né, na verdade, consiste em identificar, né, os animais, né, os reprodutores, tá, que, por exemplo, vão a ter um crescimento, desempenho superior, né, produzindo uma carne mais saudável, né, para o consumidor, trazendo menor impacto a nível ambiental, né? Ou seja, isso, uma das ferramentas que tem um elemento genético é você acelerar, digamos, antigamente, estou falando 20, 30 anos atrás, você demorava 5 ou 6 anos para um boi, né, chegar num peso para ser abatido. 5, 6 anos. 5 ou 6 anos. Hoje, esse ciclo, você consegue fazer em 20 meses. Por exemplo, com todas essas tecnologias, né? Melhorando na nutrição, manejo, bem-estar animal, sanidade e melhoramento genético animal. Tá? E hoje, assim, comparativamente, né? Se a gente compara Brasil a nível da América Latina, né? Eu tive já a oportunidade de viajar, né? Bom, caso do Uruguai, Argentina, outros países, né? De clima tropical. Assim, o Brasil tem um potencial, né, em termos assim apesar, digamos, das muitas coisas que a gente precisa ainda melhorar, mas assim, comparativamente um potencial de crescimento enorme, né? Desde
os institutos de pesquisa, né, universidades, seja Embrapa, institutos de zootecnia, universidades, capacidade, digamos, para gerar, digamos, recursos humanos, né, técnicos, né, o governo, ou mesmo as fundações apoiando, né, isso dentro das universidades, né, gerando oportunidades, né, de bolsa, projetos de pesquisa, e o mercado, né, as grandes empresas, né, do agronegócio, multinacionais, têm investido, né, fortemente aqui no Brasil, né. Isso, por exemplo, a gente observa em outros países, é algo assim diferente, né, essa movimentação que existe aqui no Brasil, né. Eu tenho vários colegas que muitas vezes vêm aqui para o Brasil e eles ficam impressionados, né, quando a gente leva eles algumas propriedades, mesmo aqui dentro do estado de São Paulo, né, em relação a como os animais são manejados, o cuidado que existe em relação ao meio ambiente. Então, assim, quando a gente pensa em melhoramento genético, né, que é melhorar os animais para produzir melhor, e não podemos esquecer que a gente está produzindo um alimento, né? Exato. Então, assim, o objetivo é ter um alimento de melhor qualidade, né, que atenda os diferentes públicos, né, porque isso, hoje, digamos, no Brasil, a gente tem condição de produzir qualquer tipo de carne, né, para diferentes públicos, né, tem gente que gosta tem preferência por um churrasco com mais magro, com maior conteúdo de gordura, né? Isso tem impacto, digamos, a nível da saúde, né? Mas o importante é que hoje, assim, a gente tem tecnologia e informação para atender qualquer nicho de mercado, né? Desde a dona de casa, a dona Maria, né? Que prefere um bife, né? Para consumir no dia a dia, até aquelas pessoas, né? Que, digamos, é um evento, fazer um churrasco, comprar, digamos, uma carne diferenciada. Então, hoje, digamos, o Brasil, digamos, tem condição, digamos, né, e conhecimento, né, e tecnologias para atender diferentes nichos de mercado. Que isso, em outros países, com exceção dos Estados Unidos, né, a gente não vê, né? E isso é algo assim que a gente vê muito pouco, né? Por exemplo, no caso do Uruguai, né, que a gente entende, o país, né, que a gente consome, né, Uruguai, Argentina, que consome muita carne bovina. Mas você vai no supermercado, por exemplo, ou mesmo no Uruguai, não é comum essas lojas gourmet, de carne gourmet, né? É somente aqui no Brasil que você vê, né? Interessante. É interessante. Até mesmo nos Estados Unidos, né? Não é muito comum, né? Você vai aqui em Ribeirão Preto, a cada 2 ou 3 quarteirões você tem, né? Essas lojas específicas, né? Para corte diferenciado. Mercados de rede tem, né? Exatamente. Mercados populares, a gente vê isso. Isso. E aí, o que acontece? Quando você pensa em carne de qualidade, um dos requisitos mais importantes é essa questão da maciez, né? Porque não podemos esquecer que das principais raças que a gente produz aqui no Brasil são raças de origem cebuíno, né? Então, no mundo a gente tem raças taurinas, né, que são raças as mais conhecidas, né, Angus, né, aquele boi preto. Sim. E depois temos as raças cebuínas, no caso Nelore, Brahman, Guzerá, Tavapuá. E essas raças, as cebuínas, naturalmente, e isso por uma questão genética, produzem uma carne que é mais dura, né? E isso, logicamente, ninguém gosta de comprar, né, e fazer um churrasco no domingo para a sogra e que a carne fique dura, né? Então, provavelmente, quando meu sogro xinga uma dessas carnes duras, é um desses bois. Exatamente. Viu, esse Antônio? E é por isso que o povo fala tanto em Angus, né? Isso, exatamente. E então, hoje, assim, a gente tem tecnologia para produzir, digamos, a gente sabe que as raças que a gente consegue produzir aqui no clima tropical, elas têm potencial para produzir uma carne tão boa como um churrasco de Angus, por exemplo, né? Equivalente, né? E aí que entra o melhoramento genético, então, para ir aperfeiçoando com o tempo, né? Isso, exatamente. O processo do melhoramento genético, digamos, a nível de uma fazenda, né? Ou seja, o produtor deve conhecer, digamos, o sistema de produção, ou seja, para saber, digamos, o que eu preciso melhorar.
numa fazenda. Seja, não é só a genética do boi também, né? Exato. Não é alimentação. Alimentação, ou assim, todo o trabalho que, por exemplo, no caso da Embrapa, né, tem feito no melhoramento das espécies de forragem, né, das braquiárias, isso também tem um impacto porque você consegue produzir maior quantidade de alimento para animais que têm também maior necessidade de alimento, né? Ele tem um potencial, mas tem que ter também a parte de alimentação. Exato. Não adianta nada. Exato. Não adianta somente melhorar a genética e esquecer do manejo, da nutrição, da sanidade. Então, por isso que a gente fala, né, em uma propriedade, né, você tem vários checklist, né, de pontos para você melhorar geralmente um melhoramento genético é o último ponto, ou seja, você precisa dar condição para esses animais de maior potencial de crescimento, potencial para produzir carne, né, mais saudável, expressar, né, sua melhor condição, né? Essa mesma questão, né? Você pode ter um jogador de futebol, né? Se a pessoa não treina, não se dedica, né? Quando chega, né, o dia do jogo, não adianta, né? Os Neymar da vida, né? Tem condição. Eu ia brincar isso, mas obrigado. Machuca, é igual o boi também. Às vezes um boi mais fraquinho vai bater lá, vai quebrar uma perna, né? O outro vai ter um hematoma só, né? Exatamente. Então, assim, tem que treinar, tem que se dedicar e no caso da vida do melhoramento genético, é muito preciso, né? Ou seja,